Fala, meus amigos. Vou falar hoje de um tema muito importante, que é vendas. Afinal, se você não vender, você não fatura. Se você não fatura, você não tem resultado. E se você não tem resultado, não tem negócio que subsista. Não tem negócio que se mantenha sem venda. Então, no Brasil, infelizmente, não existe ainda uma cultura de venda. Inclusive no mundo. Pensa só. Nós, na escola, na faculdade, aprendemos o quê? Praticamente nada sobre venda. A gente aprende o quê? Matemática, português, talvez um pouco de inglês, talvez aprende um pouco de financeiro, mas a gente não aprende nada sobre venda. E aí, você faz tua escola, você faz tua faculdade ou você monta a sua empresa, mas você não estuda nada de venda. E hoje, então, é um dos temas mais importantes, é o coração de qualquer negócio, que se chama vendas. Exatamente isso. Então, papel e caneta na mão, porque eu vou falar dos 3 pilares da venda. Os 3 pilares. Se você entender os 3 pilares da venda, naturalmente você vai ter um caminho mínimo, um caminho saudável para o sucesso. Mas eu preciso que você entenda, que você aplique, porque se você não entender, se você não aplicar, infelizmente, você vai continuar aí reclamando da vida e sem resultado. Então não importa o negócio que você tenha, a profissão que você tenha, não importa o comércio, qual empresa que você tem. Você precisa dominar vendas. E esses 3 caminhos vão te levar para o sucesso. É parte desses caminhos que eu aplico aqui nos meus negócios que eu tenho grandes resultados. É exatamente esse caminho que grandes players, Pablo Marçal, Flávio Augusto, qualquer outro player, João Adib, todos eles têm esse caminho das vendas. Tudo bem? Todo mundo pronto? Bora lá então, os 3 caminhos da venda. Pode espelhar a tela aí, Cris? Ok? Posso desenhar? Então vamos lá. Vendas. O que você tem que entender? Vendas, nós temos um caminho que se chama funil de vendas. E por que é um funil? Porque o funil, ele é exatamente assim, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um funil. É a mesma coisa de um coador de café. Mas por que o funil tem o formato de funil? Tá vendo essa parte maior aqui? É aqui que é a boca do funil. É aqui que está as pessoas. As pessoas estão transitando na sua vitrine, na frente da sua empresa, na frente do seu comércio, ou mesmo nas redes sociais ou na internet. Elas estão ali transitando, procurando alguma coisa. Então, o funil ele tem esse formato porque aqui é onde as pessoas estão olhando você. E aqui, ao final, é onde ela, enfim, fechou negócio com você, entendeu? É aqui onde acontece o Pix. Vou colocar em verde aqui para vocês. É aqui que acontece o Pix, ok? É nesse final. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Que a vendas, vendas de forma geral, ela tem um caminho, ela tem um percurso. O percurso daqui até aqui, entendeu? É esse percurso aqui que você precisa entender. E esse percurso se divide em 3 pilares, ok? 3 pilares é o que divide. É claro que dentro de cada pilar existe uma particularidade que eu vou explicar para vocês. Mas a grande verdade é que, resumidamente, ela se sustenta por 3 pilares. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, ok? Então vamos lá. Como que se divide aqui os pilares da venda? Que eu estou apagando para facilitar a nossa vida. Como que se divide os pilares da venda? Nós temos aqui, como eu disse, 3 caminhos. Esse primeiro caminho, o caminho número 1, ele se chama prospecção. Prospecção é o caminho número 1. O caminho número 2
Ele se chama relacionamento. E o caminho número 3 é o fechamento. Tá? São esses 3 caminhos que te levam a fechamento. Então, se você tem lá um comércio, uma padaria, se você tem lá um açougue, se você tem um supermercado, ou se você tem uma empresa, ou mesmo se você tem um Instagram, redes sociais de forma geral, você precisa construir esses 3 caminhos para que aqui ao final você consiga ter um fechamento. Se você não tiver clareza desses 3 caminhos aqui, naturalmente você não vai ter venda. E qual que é o grande erro das pessoas? Qual que é o grande erro das pessoas? Até colocar em vermelho aqui. O grande erro das pessoas é sair daqui, da prospecção, e já pular essa etapa e ir para o fechamento. Então a pessoa sai daqui, ó, da prospecção, vai para o fechamento, e é claro que ela vai perder muito negócio. E no final ela fica pensando o quê? Ah, Paulo, o meu produto não é bom, o mercado tá ruim, as pessoas não têm dinheiro. Grande bobagem. Não passa de desculpa esse tipo de afirmação. Desde que mundo é mundo, o dinheiro está na mão de um lado de pessoas e não está de outro lado das pessoas. Por exemplo, eu falo muito de precatório. Quem me conhece sabe que eu falo muito de precatório. Esse mês foram pagos mais de 70 bilhões de reais em precatórios. O que isso revela? Revela que as pessoas estão com dinheiro na mesa, ok? Então, você precisa entender o quê? Que se você tiver esses 3 caminhos e tiver um produto minimamente aceitável, um serviço minimamente aceitável, você está pronto para faturar aí muito mais que 10, 20, 30 mil reais. Eu estou falando de uma pessoa iniciante. Porque se você for uma pessoa que já é validada, aí nós estamos falando de faturamento de 100, 200, 300, 400 mil reais para cima, sem nenhum tipo de problema, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Que a prospecção, o relacionamento e o fechamento é uma estratégia que você precisa ter alinhada no seu negócio. Paulo, mas eu não tenho nada disso hoje, então você vai fazer isso agora aqui comigo. Paulo, mas nunca ninguém me ensinou. Paulo, eu nunca vi alguém falar disso, então você vai pegar e vai fazer isso agora aqui comigo, tá? Não adianta nada você ficar dando desculpa, você ficar reclamando da vida, se você não pegar um papel e caneta ou um iPad, igual eu tô pegando aqui, e fazer o que precisa ser feito, ok? Então vamos lá. Qual é o caminho, então, aqui? Esses 3 caminhos. A prospecção, que é o número 1. Vamos pegar aqui a prospecção. Ok? Prospecção. Qual é a forma que você conecta com os seus clientes? Como que você chama a atenção dele? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Como eu chamo a atenção dos leads? E aqui, leads são clientes, para quem não sabe. Como que você chama a atenção dos leads, dos clientes? Se você tem um comércio, uma empresa, como que você chama a atenção dessas pessoas? É por um panfleto? É por um... entregando ali na porta? É mostrando nas redes sociais? É mostrando no Google? Como que você chama a atenção dessas pessoas? Tá? O que você precisa entender? Que esse caminho, chamar a atenção dos leads, é o primeiro caminho. Então, se você tem lá o Instagram, você precisa usar o Instagram para despertar a atenção das pessoas, tá? Então, como você chama a atenção das pessoas? É a primeira pergunta que você tem que fazer e eu convido você a escrever igual eu estou escrevendo aqui. Como que você chama a atenção? E tem qual o meio
Qual o meio utilizado? Você usa as redes sociais, você usa uma empresa de marketing, você usa o networking, você faz palestras e eventos. Como que você prospecta essas pessoas? Lembrando que nessa fase da prospecção, você tá vendo aqui essa primeira parte? Tá vendo essa parte aqui maior que eu estou escrevendo aqui? Nessa fase da prospecção, é uma fase muito aberta. Então, imagina que aqui tem 100 pessoas. Não serão as 100 pessoas que vão fechar com você. Por isso que aqui é maior. Pode ser que apenas 10%, ou seja, 10 pessoas, feche com você. Então, você precisa ter essa clareza. Você precisa ter essa informação, inclusive, na sua empresa. De tantas pessoas que eu desperto a atenção, quantas realmente eu fecho o negócio? Quantas fecham serviço comigo? Esse dado é muito importante para que você tenha aí um rumo. Então, aqui falando ainda do pilar número 1, a prospecção, você tem que entender o comportamento do seu cliente e aonde ele está. Então, se você tem lá um serviço, ou uma mentoria, ou um curso, ou um infoproduto, você precisa ter a comunicação ajustada a esse público. Seus criativos têm que rodar para esse público. Tudo tem que rodar para esse público. Agora, se você tem uma empresa física, um comércio, você precisa, da mesma forma, saber divulgar esse seu produto para os clientes adequados para você, ok? Imagina se você tem lá um restaurante italiano que o ticket médio lá custa R$300. Concorda que não adianta nada você mostrar esse produto para um público menos qualificado? Para um público que tem menos recurso? Não ia adiantar nada, você ia jogar dinheiro fora. Agora imagine o contrário. Você vender um cachorro quente para um público de classe média alta. Talvez não vai compensar para você, essas pessoas não estão interessadas nisso. Então, nesse primeiro pilar, você precisa entender aonde está o seu cliente para então despejar e chamar a atenção dessas pessoas no ambiente que elas estão, conforme o raio de circunferência que ela está. A gente usa, por exemplo, aqui muito o Google, as redes sociais, e quando você faz o tráfego pago, você direciona o conteúdo dentro de um caminho, dentro de um ambiente que esses meus leads ali estarão. Então, se eu falo com advogado, eu vou falar lá para o público dos advogados. Se eu falo de investimento, eu vou falar com o público acima de 30, 40 anos de repente, porque antes disso, dificilmente alguém está pensando em investir. Então, assim, precisa entender aonde seus clientes estão, né? E como que você faz esse primeiro caminho, ok? Vamos para o segundo caminho. O segundo caminho, o relacionamento, é um caminho que, da mesma forma, você precisa ter clareza. Perguntas como: como atender ou interagir com o cliente? Como que você vai atender ou interagir com o cliente? 2. Então, depois que você entende como você vai falar com ele, quais são as objeções que eles apresentam? Quais são as objeções? Todos os clientes, todos os leads têm objeção. Objeções como preço, como segurança, eles podem querer prova social. Objeções como o fato de ter esposa ou sócio para decidir sobre algo. Pega um exemplo aqui, ó. Volta para minha câmera, Cris. Pega um exemplo assim. Imagina que você
vai oferecer um serviço. Você é um profissional liberal agora. Imagina que você vai oferecer esse serviço, que esse serviço ele tem um alto valor. Vamos supor que custa 50 mil reais. Você foi lá e prospectou, fez o caminho número 1. Aí o lead, o cliente se interessou. Ele foi lá, mandou um WhatsApp para você, mandou no Instagram, falou: olha, eu tenho interesse em saber mais. Aí você foi lá e jogou ele para um atendimento, seja no físico ou seja online, ok? Ele caiu lá. Só que, na hora que você oferta o produto e mostra o valor desse produto ou serviço, ele vai te apresentar algumas objeções. Por exemplo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo para isso, ou eu preciso falar com meu sócio ou com minha esposa ou meu esposo. Essas objeções você precisa ter clareza, porque senão você vai doar o seu maior ativo, que é o tempo, e ainda assim a pessoa ela não vai fechar contigo. Você perdeu o seu tempo e tirou o tempo da pessoa também. Os dois perderam tempo nesse cenário, porque justamente não quebraram a objeção de forma antecipada. Volta aí pro iPad. Então, o que acontece? Quando você entende o comportamento do seu cliente, fica muito mais fácil você fazer a venda. Por isso que o relacionamento aqui, ó, ele é uma parte muito importante do processo. Então, como que você interage com o seu cliente? Então, você chegou lá, teu cliente chegou lá no Instagram, vamos supor. Certo? Como que você fala com esse cliente? Você dá bom dia, você não dá bom dia, você fala, e aí, como é que você tá? E aí, beleza? Então, o script, quando eu falo o script, eu quero dizer o seguinte: a forma com que você se comunica, a sua comunicação precisa estar alinhada. A sua comunicação precisa estar alinhada, porque senão você vai ter falha aqui no relacionamento. Nessa parte do relacionamento aqui, você vai ter falha, porque se você não tiver uma comunicação assertiva com o seu cliente, na hora que você abordar ele, ou o seu estagiário, ou o seu time comercial, você vai ter quebra aqui. E aqui, ó, gente, voltando aqui, ó, lembra que aqui, ó, tá aqui. O relacionamento, ele tá ainda no segundo pilar, ó. E tá bem aqui no meio. Então, ainda não é o suficiente para você fazer o fechamento, porque você precisa entender o comportamento dele. E nós temos algumas técnicas aqui que a gente estuda de fora e traz muito aqui no nosso time comercial. E tem uma que se chama Spin Selling. O que é o Spin Selling? É o caminho da venda. O S, por exemplo, ó, o S, você entende a situação do seu cliente. O P, você identifica os problemas. O I, você aborda uma coisa chamada implicação. E o N se chama necessidade. Você cria a necessidade para o seu cliente. Isso aqui não é o tema de hoje. É um tema que eu vou gravar brevemente para você que me acompanha, você que me segue. E você que escrever Spin Selling, eu vou colocar isso aí disponível para você. Tá? O Spin Selling é uma técnica matadora de vendas. Tá? Então, gente, dentro da parte do relacionamento, envolvem estratégias como o script. Você precisa ter um script. Aqui na minha empresa, eu tenho script para tudo. Então, eu crio script para venda de ingresso. Eu crio script para compra de precatórios. Eu crio script para venda de negócios, parcerias, mentorias. Tudo existe script. Então, o script é algo que você tem que ter na sua vida. Você pegar um papel, uma caneta, igual eu estou fazendo aqui, minha letra é meio feia, mas está acontecendo. Você tem um roteiro. E quando você tem um roteiro, você consegue delegar mais a sua função, a sua atribuição. Você não fica tão engessado. E você consegue ter pessoas te ajudando. Enquanto eu estou aqui
dando essa aula, existe um time comercial aqui por trás que está justamente fazendo um trabalho de venda dentro do quê? De um relacionamento, de um script de vendas, tá? E o Spin Selling, como eu disse, para quem escrever Spin Selling ou Spin aí nos comentários, eu vou fazer o conteúdo da próxima aula, tá bom? Mas voltando aqui, tá? Para vocês entenderem. Então, a prospecção aqui, ela é o primeiro caminho, tá? O relacionamento, vou fazer o contrário. Aqui o primeiro caminho vermelho. O relacionamento, ele é justamente o segundo caminho, tá? E o fechamento, que está em verde aqui, é o terceiro caminho. Então, se você tem todas as estratégias alinhadas dentro do pilar do relacionamento, você vai conduzir essa pessoa para onde, então, agora? Nós estamos indo para o fechamento, ok? Paulo, mas e aí, o fechamento é só falar, ó, custa 50 mil reais, tá tudo certo? Claro que não. Por isso que é necessário você escrever esse caminho todo aqui. No fechamento, você também precisa entender como que você oferece o fechamento, qual a forma que você apresenta. Então, por exemplo, para fazer o fechamento, você faz alguma apresentação? Slide, por exemplo. Quem aqui, por exemplo, já foi ver um apartamento decorado? Já repararam como que eles fazem o fechamento? A estratégia de fechamento? Tem algumas incorporadoras que elas pegam simplesmente e jogam, né, os leads, os clientes, para assistir numa tela de televisão o empreendimento ficando pronto, com piscina, as crianças brincando. O que essa pessoa está fazendo? Gerando experiência. Tá gerando uma experiência antecipada. Então, no fechamento, eles fazem uma apresentação. Então, pegar aqui o exemplo da incorporadora. Eles te prospectaram em algum lugar, ou numa rádio, ou numa televisão, ou num panfleto. Eles te prospectaram de algum lugar. Eles construíram um relacionamento. Eles pegaram seu WhatsApp e ficaram te mandando mensagem. Olá, senhora Maria. Olá, senhor João. Você não quer conhecer o nosso empreendimento? Tem poucas unidades disponíveis. E aí você foi lá na empresa, ok? Você chegou lá. E aí o que aconteceu no terceiro? Eles vão te aplicar uma estratégia de fechamento. Eles vão te fazer uma apresentação e essa apresentação envolve uma estratégia de fechamento. Lembre-se, você não está indo lá de graça, eles não estão te oferecendo cafezinho, champanhe de graça. Tudo é estratégia de fechamento. Ou seja, até o cafezinho ou o champanhe, ele faz parte de uma estratégia de fechamento. E até isso você precisa ter anotado, ter escrito, para que você crie um roteiro, um script de vendas que faça sentido, que tenha sucesso e que você consiga terceirizar e delegar esse tipo de função. Imagina você fazer tua empresa crescer e não ter isso. Não vai dar certo. Vai ficar tudo na sua mão. Você que vai correr atrás do café, você que vai correr atrás do bolinho, do pão de queijo, do champanhe, tudo você que vai correr atrás. Então, você precisa ter estratégias definidas. E dentro do fechamento, por exemplo, está também a oferta, ok? Está também a oferta, tá? E aí, gente, a oferta, ela pode ser apresentada tanto por um slide quanto por uma forma escrita. Quando você vai comprar um carro, por exemplo, na concessionária, o que as pessoas fazem? Elas pegam lá um formulário e te fazem lá, olha, eu vou te entregar o carro com vidro elétrico, ar-condicionado, com não sei o quê, com tanque cheio. Papapá, começa a fazer um cheque, né? Um checklist ali. E aí ele te fala, ó, o carro tá por
89.900 eu consigo te fazer por 72.900, sabe? Um desconto absurdo. Isso é uma estratégia, uma oferta no fechamento, tá? Então, por exemplo, quem faz aqui venda de cursos, mentorias, o que o pessoal faz geralmente? Eles fazem isso aqui, ó. Eles criam uma estratégia de apresentação que pode envolver uma câmera profissional. Então, olha só, câmera profissional dentro de uma estratégia de venda de mentoria, ela faz parte desse pilar aqui que é o fechamento, tá? Ela faz parte aqui, ó, desse pilar aqui que é o fechamento, que é onde está o dinheiro. Então, cada pilarzinho desse, gente, ó, a prospecção, o relacionamento e o fechamento, cada pilar desse se divide em subnichos. Então, dentro da prospecção, por exemplo, como eu disse, como ele está aqui no topo, ó, no topo do funil, de novo aqui, ó, escrevendo para você ver, como ele está aqui no topo do funil, você precisa ter uma estratégia de primeiro plano. Como que eu chamo a atenção dos meus clientes? E aí você vai ter estratégias que envolvem redes sociais, que envolvem o Google, que envolve uma panfletagem, que envolve um marketing. Tudo isso você vai ajustando de acordo com o seu produto ou serviço. Então, existem subnichos, tá? Então, aqui dentro da prospecção, por exemplo, eu posso falar um pouquinho para vocês sobre o digital. Posso falar de um monte de outras coisas que eu não consigo dar nessa aula para você ter uma ideia de como fazer essa prospecção. Você pode fazer em grupo de WhatsApp, você pode fazer em workshop, você pode fazer em evento, você pode fazer em congresso. Existem 1001 maneiras de você fazer uma prospecção. Segundo caminho, relacionamento. Não é um caminho tão curto, é um caminho até longo. O relacionamento envolve desde a hora que o cliente, o lead, te manda um oi, até a hora que ele vai ser atendido ou até o momento que ele vai até a sua empresa. Aí é o caminho do relacionamento, porque dentro da sua empresa, você já vai ter uma estratégia de fechamento, que é o que está aqui, ó. Fechamento, entendeu? Então, até ali é relacionamento. É criação de oferta, criação de script, criação de gatilhos que vão fazer a pessoa sair, literalmente, gente, sair da onde ela está, da cadeira que ela está, para ir até a sua empresa. Se você não construir esse relacionamento, esse caminho aqui, ó, tá? Se você não construir esse caminho aqui, ó, esse caminhozinho aqui, deixa eu até fazer diferente aqui o caminho para você. Se você não construir esse caminho, você não vai ter fechamento. E esse é o maior problema hoje das pessoas. As pessoas não têm um caminho da venda, ela não aplica os 3 pilares, logo, ela não consegue fazer venda, ela não consegue fazer fechamento. E se ela não faz venda nem fechamento, a empresa, não há negócio no mundo que se sustente sem venda. Por isso, você precisa ter um script alinhado, uma estratégia bem definida para que as pessoas consigam seguir esse caminho. Pode voltar aqui para mim, ô Cris. Tá. Então, assim, gente, recapitulando aqui, é claro que eu estou trazendo de uma forma bem resumida, mas se você fizer a anotação disso e tiver um script bem definido da venda, alinhando os 3 pilares, quais são? Prospecção, relacionamento e o fechamento, você vai ter uma taxa de conversão maior. Então, para cada 10, 20 ou 100 clientes que você conhecer, chamados leads, 10, 20 ou 30%, até mais, podem representar sucesso de fechamento, desde que você tenha um caminho da venda. E um dos pontos mais importantes do caminho da venda é a estratégia, é entender como o seu cliente ele pensa, aonde ele está, qual ambiente ele frequenta, o que ele gosta de ouvir, como ele quer ser chamado. Essas coisas precisam ser anotadas. Não dá para você deixar Deus dará e esperar
que você toda vez vai atender essa pessoa. Se você tem uma anotação clara, o seu time comercial, as pessoas que trabalham com você, vão conseguir fazer o serviço por você e você vai ter sucesso, você vai sair da operação, tá bom? Se você quer entender os subnichos da prospecção, do relacionamento e do fechamento, escreve aí, escreve nos comentários as suas dúvidas. Eu devo fazer uma sequência de aulas alinhando cada pilar desse: prospecção, relacionamento e o fechamento. Fechou? Esse é mais um conteúdo muito brabo aqui para você sobre vendas. Se você anotar, se você aplicar, não tem erro, tá bom? Então, curta, comenta, compartilha e nos vemos no próximo vídeo.